Nós estamos em contato com a gerente da Unidade Operacional do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIERS, a Kátia Raquel Bemer, para falar das vagas de emprego temporários. Ela está no Vale do Rio Pardo, em Venâncio Aires, mas vai nos trazer essas informações, o que temos de vaga de emprego, como que é a procura também nesta época do ano. Kátia, tudo bem? Boa tarde, bem-vinda à programação da Rádio Independente. Olá, muito boa tarde, ouvintes. Sim, estou hoje em Venâncio Aires, né, mas como a gente atende todo o Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo, né, as nossas oportunidades de estágio estão acirradas nesse momento, mês de dezembro, muita procura, né, são diversas oportunidades para diversos segmentos, inclusive. Então, o mês de dezembro promete aí ser um mês muito bom para os estudantes que têm vontade de se inserir no mercado de trabalho. Tudo bem, Kátia? Boa tarde, é o Ricardo. É um mês que tem mais procura? É o mês que vocês mais recebem essa solicitação por parte dos estudantes e das empresas? Vai na mesma linha? Boa tarde, Ricardo. Então, nós temos, todos os meses, a gente tem uma alta busca por estagiários, tá? Todos os meses, todos os dias a gente tem entrada de oportunidades. O que acontece no mês de outubro, na verdade, já começa, outubro, novembro, são procuras principalmente para a parte do comércio, envolvendo as oportunidades de incrementação do quadro de pessoal, do comércio, principalmente, no sentido de colocar mais alguém, mais uma pessoa para auxiliar nessa parte de atendimento, de vendas, de controle, de estoque. São diversas atribuições que a empresa precisa nesse momento que eleva o número de vendas, né? Então, de fato, assim, outubro, novembro e dezembro são 3 meses onde a procura por estagiários no segmento de comércio tem, sim, um aumento. Além dos estagiários, que outras demandas que aumentam nessa época? E você falou, são muitas oportunidades em diferentes segmentos. Se pudesse citar algumas delas. Claro, claro. Bom, hoje, para te ter uma ideia, na região nós estamos com 201 oportunidades de estágio. Então, são, como eu disse, diversos segmentos, mas são oportunidades para estudantes desde ensino médio. A gente tem vagas para cursos de ensino técnico, técnico em administração, técnico em vendas, informática. A gente tem para o nível superior, né, desde administração, a gente tem para cursos voltado à parte de educação também, como pedagogia, letras. Temos de educação física, temos de contábil, direito. Então, tem para diversos níveis de escolaridade e diversos cursos, né? Então, desde ensino médio técnicos, como também cursos de superior. Então, são 201 oportunidades abertas neste momento, né, no sentido do estágio. E como a gente trabalha também com o programa de aprendizagem, neste momento nós estamos falando de 56 oportunidades só na região do Vale do Taquari, programa de aprendizagem, que são para jovens que são inseridos no mercado de trabalho na condição do aprendiz. Então, a gente está falando que são mais de 257 somando os dois programas, né? Tem bastante oportunidade para quem tem vontade e gostaria de se inserir agora no mercado de trabalho. E aí nós estamos falando de vagas não necessariamente temporárias. Exatamente, Ricardo, bem lembrado. A gente tem, sim, algumas oportunidades que eles já nos informam que vão ser por um período um pouco menor, mas a grande maioria ela já vem com a intenção de que eles fiquem, que seja renovado esse contrato. Hoje o estagiário ele pode ficar até 2 anos, né, junto à empresa. Então, muitas empresas buscam um estagiário, né, para fazer ali uma entrada, digamos assim, junto à empresa, mas a possibilidade de efetivação, ela chega a 68%, que é hoje o indicador que nós temos. Hoje, 68% dos estagiários, quando completam um período, são efetivados. Então, a grande chance, sim. E, Kátia, você fala desses estudantes, né, tanto para estágio como também de nível superior. Quais são os requisitos? A pessoa tem que estar estudando, tem que ter a ligação com o CIEE. Como é que faz para concorrer a essas vagas? Certo. Gabriela, hoje para tu ser estagiário, tu tem a idade mínima, que é 16 anos, e tu tem que estar cursando o ensino médio, tá? No mínimo o ensino médio, primeiro ano do antigo segundo grau. Fazendo ensino médio, técnico, superior e tendo 16 anos, ele pode fazer o seu cadastro junto ao CIE. Para fazer esse cadastro é muito simples, é só acessar o CIERS/conjuntos, que é o nome da nossa plataforma. Ele fazendo esse acesso, né, a gente até convida que as pessoas façam esse acesso, é gratuito.
eles conseguem visualizar quais são as oportunidades que estão hoje disponíveis. Eles podem colocar até 5 cidades que eles gostariam de se candidatar para ver as vagas, para saber se tem ou se não tem. E se tem, daí sim a pessoa vai lá e faz o seu cadastro, faz a sua inscrição, que é super rápida, descomplicado, né, através ali do CIERS/conjuntos. E aí, Kátia, como é que funciona quando o estagiário ele deixa lá o seu currículo? Daqui a pouco o empresário está procurando alguém. Ele pode acessar esses currículos, ver qual o tipo de profissional que ele pode contratar, o estudante, e ir lá e entrar em contato direto com ele, ou ele marca uma entrevista através de vocês, do CIE, e o mesmo vale ao contrário, quando tem uma empresa contratando o estagiário, já se cadastrar direto para aquela vaga, ou são coisas distintas? Fica lá um pedindo a vaga, o outro pedindo o funcionário, mas aí é um que tem que achar o outro. Como é que funciona essa ligação? Ricardo, a gente tem as duas modalidades, duas formas, né? Uma delas que continua sendo, a gente tem um escritório ali no centro aqui de Lajeado, onde a gente recebe estudantes, recebe empresas e a gente faz esse intermédio. Mas como a gente tem a plataforma Conjuntos, ela é uma plataforma inovadora, ela veio para descomplicar de fato, né? Para facilitar tanto a vida do estudante como do empresário, assim como o estudante consegue fazer o acesso e identificar se tem oportunidades, né, onde estão essas oportunidades, para quais atribuições, qual é o valor da Bolsa Auxílio, assim as empresas podem fazer a mesma forma, né? Elas acessam e elas conseguem visualizar se tem estudantes, né, disponíveis, aquele curso que ele gostaria, né, no bairro, daqui a pouco na cidade, ele consegue fazer esse filtro também lá pela plataforma Conjuntos. Hoje o empresário, ele abre, no momento que ele acessa, né, ele faz o convênio conosco, o contrato entre si e a empresa, e ele já pode fazer a abertura da vaga, e nós, CIE, a gente não faz o recrutamento e a seleção, a própria plataforma que faz isso, né, e ela é online. Então, no momento que ele lança o convênio com o CIE e lança a oportunidade, no mesmo momento ele já pode convidar os estudantes que ele entender ser interessante para aquela oportunidade, para fazer uma entrevista diretamente com a empresa, sem envolvimento, né, do CIE local. E essas vagas que a gente falou até agora, Kátia, são vagas para estágio, né? E também jovem aprendiz, são permanentes, digamos assim. Você até disse que muitos acabam ficando na empresa, mas tem também as oportunidades temporárias. Elas funcionam da mesma forma? Isso, como o contrato de estágio, né, ele não tem, o máximo são 2 anos, correto? Então, por 2 anos o jovem ele pode ficar contratado na condição de estágio, mas não tem período mínimo. Então, nesse fim de ano, né, como eu disse ali por outubro, novembro, a gente já percebe uma movimentação do comércio em querer contratar estagiários, né, para vir a somar no time, muitas vezes até janeiro, fevereiro, já aproveitando não só as festividades natalinas, como também a questão de férias, né? Os colaboradores que têm férias, então os estagiários acabam ficando junto a essas empresas para cobrir. E muitos acabam daí, por surpresa ou por bom desempenho, obviamente, né, permanecendo. O que era para ser temporário acaba sendo, né, ali por meio ano, 1 ano, 2 anos de estágio. Quais são as particularidades? Kátia Bömer, ela que é gerente da Unidade Operacional do Centro de Integração Empresa Escola, o CIERS, com a sua sede aqui em Lajeado, em relação ao estágio. Vamos pegar, né, a questão é diferente de CLT, não tem o fundo de garantia, a questão de INSS, né, para a empresa que tem um custo muitas vezes que vai pagar para o trabalhador é quase que o dobro que acaba pagando, mas também pro estagiário não pode trabalhar em determinados períodos, acho que como feriado, não sei, outras situações para deixar bem claro nessa particularidade. Claro, o programa de estágio, ele é regido por uma legislação, né, Lei 11.788, lá de 2008. Nessa legislação, ela fala da questão da carga horária. A carga horária hoje de um estagiário, ela é de 6 horas diárias, limitada, ou 30 horas semanais. Então, a gente tem hoje estagiários atuando de segunda a sexta, fazendo 6 horas, 30 por semana, assim como tem de segunda a sábado, onde, então, a carga horária ela é um pouco diminuída, ela diminui, faz 5 horas por dia, onde totaliza as 30 horas semanais. Então, essa é um dos diferenciais, digamos assim, da contratação de estágio, essa redução, justamente porque o estagiário estuda, ele tem todo um envolvimento com o curso dele, né? Então, tem os estudos, tem as provas, então a carga horária do estágio ela é reduzida nesse intuito
do estudante, né, do jovem, então, se dedicar também aos estudos. O estagiário, no momento que ele é contratado, ele recebe uma bolsa auxílio estágio. Essa bolsa auxílio, ela é determinada pela unidade concedente. Então, a empresa, ela determina o valor que vai fazer de pagamento para aquele estagiário. Hoje, as bolsas auxílio que nós possuímos, elas variam. A gente tem bolsa auxílio de R$ 2.000, tem bolsas de 1.500, 1.200, tem de 800. Então, depende muito da própria carga horária, né, do nível de escolaridade desse estagiário e da complexidade das atividades, né? Então, hoje a gente tem essa bolsa auxílio assim, que varia, de fato, de 800 ali até R$ 2.000. Nós temos também a questão do vale transporte. Hoje, todo estagiário, por lei, ele tem que ser concedido a ele, né, o auxílio transporte. Então, hoje a gente tem isso, como está em lei, né, todas as empresas elas têm essa obrigação. E tem também o recesso, né? O estagiário, depois de 1 ano de atividade, assim como os seletistas têm as férias, o estagiário tem o recesso. Então, ele atua por 1 ano e ele tem 30 dias onde ele é concedido um descanso para esse estagiário, né? Um recesso remunerado, então, por 30 dias depois de 1 ano de trabalho, de estágio. E, Kátia, vocês veem que os estudantes eles ainda procuram muito pelo estágio por ter essa flexibilidade no horário, ou a maioria já quer um emprego dos 2 turnos, né, mais fixo, para ganhar uma remuneração um pouco mais alta? O que vocês percebem? E também se houve essa mudança de comportamento, né, ao longo do tempo, se as pessoas procuravam mais antes ou procuram mais agora, o que vocês percebem? Estamos conversando com a gerente da Unidade Operacional do Centro de Integração Empresa Escola, CERS, a Kátia Raquel Bemer, mas tivemos um problema técnico aí, né? Estamos conversando por Meet com a Kátia, tivemos um problema e não conseguimos o retorno dela. Não sei se tu nos escuta, Kátia, não? A nossa parte técnica, o Luiz Herbeli, avisa aqui que não teve uma trava aí, né? Dependemos de internet e problemas técnicos, então, mas... Voltou? Voltou, Oi, então, Gabriela. Não sei se tu chegou a escutar a minha última pergunta. Eu comecei a responder ela, tu gostaria de repetir, talvez, só o final, por favor? Claro, eu estava te questionando se os estudantes ainda eles procuram pelo estágio ou se mudou o comportamento e hoje já preferem empregos com uma renda um pouco maior e que sejam 2 turnos de trabalho. Certo. Gabriela, a gente tem as 2 situações, tá? Mas a gente tem muitos jovens que nos procuram o CIE, mais no intuito de colocar em prática o aprendizado dele do curso, né? De conseguir ter certeza da escolha profissional deles. Então, assim como tem casos de jovens que vêm nos procurar querendo um valor mais elevado, querendo trabalhar o dia inteiro, né? Mas infelizmente nós trabalhamos apenas com estágio aprendiz, onde o estágio é 6 horas, o aprendiz é 4. Então, normalmente as bolsas auxílio, elas são proporcionais, né? Mas a gente tem muitos estudantes que nos procuram mais com o intuito de colocar em prática o aprendizado da instituição, né? E isso continua, temos procuras diárias de estudantes aqui da região. Muito bem. Kátia Bemer, algum outro recado aí que seria interessante, alguma dica para estudantes ou até mesmo para empresários? Certo. Ricardo, fica o convite, né, para todos que gostariam de saber mais a respeito ou de conhecer a plataforma, que é do CIRS/Conjuntos. Como eu disse, ela é uma plataforma muito intuitiva, né, tanto para o estudante como para as empresas, para buscar candidatos e para o candidato também verificar quais são as opções, quais são as vagas que são ofertadas hoje aqui na região, né? Então, é bem importante, assim, fazer esse contato ali pela plataforma. Como eu disse, a questão do teste comportamental, mas eu acho que cortou antes, a gente oferece para todos os estudantes interessados um teste comportamental. Hoje, muitas empresas, elas sim analisam a questão técnica, os conhecimentos, mas muitas estão buscando um perfil comportamental mais aderente, né? Então, lá na plataforma Conjuntos, o estudante ele consegue fazer esse teste comportamental e após o teste, no currículo que a própria plataforma gera para esse estudante, já sai ali a teia, que a gente chama, né? Para qual comportamento que aquele jovem mais se adere. E as empresas têm acesso também a esse teste, né? Então, a plataforma ela faz um match
qual o perfil que a empresa gostaria e qual o perfil dos estudantes. Então, ela faz o match, quem faz o teste tem mais chance de ser, de fato, convocado ali para as entrevistas, né? Importante. Kátia, muito obrigada pela tua participação e por esclarecer as informações para a gente. Fico à disposição, gente. Muito obrigada. Gerente da Unidade Operacional do Centro de Integração Empresa-Escola, o CERS, com sede em Lajeado, a Kátia Raquel Bemer, conversando conosco, falando de vagas, então, para estágio, também para jovem aprendiz, mais de 256 vagas, né, envolvendo essas duas categorias, tanto para estágio como jovem aprendiz, com muitas oportunidades aqui em todo o Vale do Taquari. Já fez estágio, Gabriela? Nunca fiz. Nunca fez, eu já fiz. E foi porta de entrada para mim. Foi através do CIE. E eu trabalhava num setor que não era o que eu gostaria de trabalhar. Não que eu não gostasse de trabalhar naquele setor, mas não era da comunicação, porque eu já estudava jornalismo. E a partir de estar, né, na empresa, enfim, foi surgindo depois a oportunidade de chegar na área que eu queria. E a partir daí as coisas aconteceram. Então, é legal, é uma porta de entrada, né? E para o estudante, muitas vezes ele não vai exigir tanto quanto alguém que quer carteira assinada, ou alguém que já tem uma idade um pouco mais avançada. O estudante, via de regra, ele vai ter os pais ali para ajudá-lo, né? Ou ajudá-la. Tem essas situações. Então, muitas vezes é bom para a empresa, é bom para o estudante. Claro, até certo ponto, porque daí tu chega a dois anos, uma que tu nem pode mais renovar, tu não pode continuar como estágio. Aí a empresa ou ela vai te contratar, se tu fez um bom serviço, ou daqui a pouco vai romper um contrato. Muitas vezes rompe antes até, se não tá bom para uma das partes. O Clayton Agostini diz o seguinte: meu filho Pedro fez estágio pelo CIE em 2016, foi efetivado e está até hoje na empresa Bremil. Recomendo, é o que diz o Clayton. Então, mais um exemplo aqui. Eu acho que aí, certamente muitas pessoas que estão nos acompanhando aí tiveram um CIE fazendo parte da sua vida ou de algum familiar.